Olá, amigos. EP03, eletrônica de potência, nos fala um pouquinho dos dispositivos semicondutores de potência e suas principais características para tal. Bom, então a gente tem uma gama aí de dispositivos, né, os quais são tecnologia MOSFET, tecnologia de junção, IGBTs, né, MCTs, TBBs, GTOs, enfim, tiristores, SCRs, enfim, como são chamados no genérico de tiristores, né? Elementos controláveis, semicontroláveis, não controláveis, e que vão aí, operam numa faixa de amperagem grande, né? Até 3 kA, até 5 kV, né? E nas mais variadas frequências também, desde 0 até 1 MHz. Então, esses são os limites aí para eletrônica de potência. Geralmente vai desde a indústria da automação até a geração de energia em corrente contínua, né? Então, como eu havia dito, basicamente a gente encontra os dispositivos não controláveis, né, e cuja a condição de aberto ou curto não podemos controlar, mas podemos determinar através da aplicação da tensão. Semicontroláveis, através de portas, 3 terminais. E totalmente controláveis através de pulsos, né? Então, o primeiro que aparece é o diodo, né? O símbolo do diodo é esse aqui. Temos um anodo, um catodo. O anodo é positivo, o catodo é negativo. Formado por material semicondutor silício, geralmente, dopado com impurezas negativas, ou seja, elétrons, e o anodo, que é um semicondutor também dopado com impurezas positivas, as lacunas, né? Então, formando uma junção metalúrgica, onde seu principal modelamento é que, quando a gente tiver uma tensão de anodo menor que a de catodo, esse elemento encontrará-se aberto, portanto, a corrente igual a zero. Não fluirá a corrente por ele. Se a gente alternar a polaridade e conseguir com que a tensão de anodo fique maior ou igual à tensão de catodo, né, a gente vai ter uma polarização direta, o diodo vai conduzir e a gente vai ter uma chave fechada, né? Então, como eu falei aqui, ó, eu estou interessado apenas na condição aberta e fechada e não na sua curva toda, né, característica. Então, para efeitos de eletrônica de potência, fontes, retificadores, é aberto e fechado. E se eu desprezar a tensãozinha reversa que cai aqui, 0,7, 0,3, no germânio, a gente pode considerar um curto perfeito, até na modelagem ideal, né? Já no dispositivo SCR, eu tenho um terminal a mais, que é o terminal de gate, o gatilho. Continuo tendo anodo e catodo, só que agora eu vou forçar essa abertura, né? Continuo ainda na polarização inversa, ele não conduz de maneira alguma, independente se eu tiver um pulso aqui no terminal de gatilho, gate ou não. Porém, quando eu alterno a polarização para a polarização direta, a tensão de anodo maior que a de catodo, maior ou igual a catodo, eu vou estar dependendo dessa porteira aqui, desse gate, né? Essa comporta. Se ela não tiver nenhum pulso, o diodo, o SCR no caso, né? Silicon Controller Rectifier, continuará aberto. Porém, com o impulso, eu vou estar habilitando a condução de corrente elétrica pelo dispositivo. Então, agora vai ter uma função fundamental. Eu vou estar limitando o tempo de condução dele, por conseguinte, a potência, né, que ele vai entregar uma carga, a sua tensão eficaz, né? E como a gente sabe, depende daquela área abaixo da curva, né? Então, basicamente é esse o controle, em cima da tensão e corrente eficaz. Então, poderia dizer que é um dispositivo semi-controlado. E aqui temos o IGBT, que é uma tecnologia bipolar de junção, onde eu tenho uma junção capacitiva aqui, né, como se fosse um capacitor, um transistor e um diodo antiparalelo, para garantir que quando o coletor estiver negativo
e o anodo, o emissor, no caso positivo, a condução de corrente se faça por aqui, né? Esse sentido de corrente. Novamente aqui eu tenho uma base, né? São 3 terminais. E essa base vai ser a tal da comporta também, né? Então, sempre que eu tiver uma tensão de coletor menor que a de emissor, com ou sem impulso, devido a esse diodo antiparalelo, esse transistor vai estar conduzindo tensão de um curto é zero. Caso contrário, quando eu alternar a polaridade, submetê-lo a uma polarização direta, ou seja, a tensão de coletor maior ou igual a tensão de emissor, né? Uma junção PNP, né? Eu vou estar sem impulso, não deixando ele conduzir. Só vai conduzir quando eu jogar um impulso aqui na sua base. Então, novamente aqui, eu vou estar controlando, através do tempo de duração desse impulso, a tensão na carga e a corrente, por conseguinte, na carga, ou seja, a tensão eficaz na carga, controlando a potência do elemento na carga, no caso. Então, esse aqui é o IGBT, tem tecnologia MOSFET também, que é o chamado tiristor, né? Então, é uma chave, né? Então, para que uma análise aí de circuitos com componentes semicondutores de potência seja feita, basta que a gente faça uma análise de funcionamento, condições máximas e mínimas, ou seja, condições de contorno aberto e fechado, conduzindo aberto, sem termos aqui que entrarmos na física do dispositivo, lógico, tornando uma análise analógica uma análise digital do circuito, uma tabela verdade. Porém, claro que conhecimentos da física, dos semicondutores são importantes. Não sendo o foco aqui dessa disciplina, porém, para um bom entendimento da disciplina como um todo, seria bom estudar um pouquinho a física dele, a gente vai chegar a dar umas pinceladas nesse assunto. Ok? Obrigado, até a próxima.